Senhoras e senhores, boa noite a todos presentes, a todos que nos acompanham através das redes sociais e através da Rádio Maria FM. Hoje daremos início à quinta sessão ordinária da sessão legislativa de 2026. Quero cumprimentar aqui também, desde já, os secretários, na pessoa do Marconi, secretário de Esporte. Eu cumprimento a todos os secretários, sejam todos muito bem-vindos. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. João Paulo Brandão Simões. Presente. Assis de Oliveira. Presente. Enéas Vitorino da Silva. Presente. Rosimar Ângelo Severino. Presente. Adelino Aparecido Guimarães Reis. Presente. Antônio Carlos da Cunha. Presente. Antônio José de Oliveira Filho. Presente. Flávio Cardoso da Silva. Presente. Roberto da Silva Ribeiro. Presente. Ronivon Simões. Presente. O Everson Leão Simões. Presente. Agradeço, senhor secretário. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão ordinária. Coloco em discussão a ata da quarta sessão ordinária de 1º de abril de 2026. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em única votação a ata da quarta sessão ordinária de 1º de abril de 2026. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente da sessão. Edital de convocação. O presidente da Câmara Municipal de Cerro, no uso das suas atribuições legais, convoca os senhores vereadores para a reunião ordinária desse legislativo a ser realizada no dia 15 de abril do ano em curso, às 20 horas, na sede da Câmara Municipal, com o seguinte ordem do dia: discussão e votação da ata da sessão anterior. Primeira discussão, primeira votação do projeto de lei complementar 008/2025, da autoria do senhor prefeito, dispõe sobre a revisão do plano diretor do município do Cerro, institui a política municipal de planejamento territorial sustentável de Cerro e dá outras providências, bem como de suas emendas. Certo o comparecimento de Vossa Excelência, subscrevemos-nos atenciosamente João Paulo Brandão Simões, presidente da Câmara Municipal. Agradeço, senhor secretário. Nesse momento eu convido aqui o assistente previamente inscrito, o senhor Valdir Andrade da Cunha, queira, por gentileza, ocupar a tribuna. O senhor terá o tempo de 5 minutos para as considerações. Objetivo, projeto de lei complementar 008/2025, plano diretor. 5 minutos, pode ficar à vontade. Pessoal, muito boa noite. Eu sou Valdir Cunha, sou diretor da Escola Técnica Embalo. Boa noite. Também cidadão serrano, né? João Paulo, em seu nome, cumprimento todos os vereadores, né? E já adianto e parabenizo pelo trabalho feito em nossa cidade. Agradeço. Viu? Aos secretários aqui presentes, boa noite, tá? E sucesso para vocês. Também parabenizo pelo excelente trabalho que vem sendo executado aqui. A pauta de hoje seria o plano diretor, né? A qual não só eu, mas todo serrano deveria estar aqui, obviamente, para entender e trabalhar esse plano com maior amor e maior afinco. Porque basta a gente pensar como eu queria estar daqui a 10 anos. Como é que a minha vida gostaria de estar? Onde que eu gostaria de chegar financeiramente, profissionalmente, espiritualmente? Ao longo de 10 anos, como que eu gostaria de estar? Eu acredito que é isso que está sendo discutido aqui. Não é somente folhas de papel e delimitações em uma área geograficamente falando, mas é como vai estar a condição de vida das pessoas ao longo de 10 anos. Então, eu venho de uma cidade onde ela foi extremamente prejudicada por um plano diretor que não foi bem elaborado, que não estava realmente bem delimitado, que não se programava um crescimento industrial, comercial, imobiliário, e aí ela sofreu ao longo de muitos anos. E eu fico muito feliz que hoje eu tive o prazer de estudar um pouco mais a fundo, de fazer uma visita a essa nobre casa e ver em planta aquilo que vem sendo feito, e ver o tamanho da extensão que a cidade pode crescer, e vendo que vocês também pensaram de forma muito inteligente, e aí eu quero ressaltar
o Dr. Robson e também a Ivanice, que estavam à frente do plano diretor, dessa avaliação, da elaboração, junto com a empresa que executou, por bem pensar as várias coisas que estão ali. Né? A área as diversas áreas de ocupação, a área utilizada. Então, hoje no CERS nós temos diversas áreas que as indústrias podem ocupar, e aí nós não vamos falar de ramo industrial, de tipo industrial, mas de várias indústrias que podem assim chegar. E o que mais foi bem pensado no plano diretor foi que não desrespeitou as leis que já estão em vigor. Então, uma empresa que vai chegar no cerro, ela vai entender que aqui sim ela pode ser instalada e vai ser muito bem-vinda, desde que respeite as leis, tanto do município, quanto do Estado, quanto federal. Isso foi muito bem pensado. É muito inteligente também, quando vocês colocam lá no plano diretor, a preservação do patrimônio histórico, que assim deve ser. Eu gostaria muito que o meu filho Álvaro, que tem 3 anos, conhecesse os pontos históricos do cerro. Isso vai trazer para ele uma bagagem muito grande. Mas também gostaria que ele, se assim fosse necessário, que ele também tivesse o direito de se expandir para onde for aqui no cerro. E hoje o plano diretor ele consegue fazer isso. Nós temos diversas áreas de ocupação, de expansão, que delimitam toda a extensão do cerro. Então, isso está sendo inteligente, foi interessante. Eu fiquei muito feliz em ver que vocês conseguiram pensar numa sociedade melhor, uma sociedade mais justa, numa sociedade que nós vamos conseguir, de fato, trazer para cá aquilo que o cerro merece. E acredito que o desafio de agora em diante é tornar o cerro atrativo, é tornar o cerro interessante para as empresas. Aqui é um celeiro de gente inteligente. Não é à toa que eu abri a Escola Técnica Embalo e não é à toa que nós somos a 6ª maior escola do estado de Minas Gerais que oferta cursos técnicos neste lugar. Não é à toa que um grande projeto minerário já contratou mais de 400 pessoas saindo da nossa escola. É porque o povo do cerro é um povo que é inteligente e tem uma alta capacidade de realizar as coisas. Então eu gostaria que todos os vereadores que têm hoje em mãos a caneta que vai dar a aprovação ou não a 10 anos de progresso. Salvo engano, o plano diretor é um plano que ele tem que ser revisto a cada 10 anos. Salvo engano, me corrija, João, por gentileza. São 19 anos que não são vistos. Exatamente. Foi 2007. Pois é. Isso representa um grande retrocesso. Isso representa algo assim, de alguma forma, nós deixamos de crescer. De alguma forma, nós deixamos de melhorar. E deixamos de melhorar por quê? Então, não dá para voltar atrás desses 19 anos e meio, mas dá para fazer diferente de agora em diante, e é assim que eu espero, e é assim que nós acreditamos. Vocês, obviamente, representam 9 mil votos, que foram de forma direta para vocês, mais 25 mil pessoas que aqui ocupam essa cidade e que esperam que a gente viva num cerro melhor. Eu quero um cerro muito melhor daqui a 10 anos, com o direito de crescer, de melhorar, e das pessoas que estão aqui ser cada vez mais próximas, cada vez mais felizes. Grande abraço para vocês, muito obrigado pela atenção. Agradeço ao senhor Valdir pela contribuição. O senhor pode ocupar seu lugar, por gentileza. Não havendo mais pessoas inscritas, eu pergunto aos senhores vereadores se dispensam o intervalo regimental. Assim sendo, daremos sequência. Solicito ao senhor secretário que verifique o quórum. Confirmado o mesmo quórum do expediente. Declaro aberta a ordem do dia. Neste momento, passaremos à discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar 008/2025, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre a revisão do plano diretor do município de Cerro, institui a política municipal de planejamento territorial sustentável de Cerro e dá outras providências, bem como de suas emendas. Coloco em discussão, em primeiro turno do projeto de lei complementar 008/2025, coloco também em discussão as seguintes propostas de emendas ao projeto de lei complementar 008/2025, proposta de emenda modificada 001/2026, que modifica a redação do artigo 168 do projeto de lei complementar 008/2025, proposta de emenda modificada 002/2026, que modifica a redação do inciso 3 do artigo 56 do projeto de lei complementar 008/2025, proposta de emenda modificada e aditiva 001/2026, que modifica a redação dos incisos 1, 2 do artigo 82 e acrescenta o artigo 82A ao projeto de lei complementar 008/2025.
Proposta de emenda modificada e aditiva 002/2026, que modifica o anexo 7º, mapa de zoneamento da sede do projeto de lei complementar 008/2025. Nesse momento eu quero convidar aqui o assessor jurídico, Dr. Cláudio, para fazer a leitura das emendas com suas respectivas justificativas. Fazer a leitura das 4. Por gentileza. Proposta de emenda modificativa e aditiva número 1. Modifica a redação dos incisos 1 e 2 do artigo 82 e acrescenta o artigo 82A ao projeto de lei complementar número 8. O artigo 82, fazendo o resumo, mantém-se o caput na mesma redação e altera os incisos, apenas os incisos 1 e 2, que tratam da Zona de Proteção Cultural 1 e Zona de Proteção Cultural 2. Zona de Proteção Cultural 1, ZPC 1, corresponde à sede do município, conforme o zoneamento definido no anexo 7 dessa lei. Zona de Proteção 2, ZPC 2, corresponde aos distritos de Milho Verde e São Gonçalo do Rio das Pedras, conforme os zoneamentos definidos nos anexos 5 e 6 dessa lei. O artigo 82A, incluído por meio dessa emenda, o perímetro classificado como Zona de Proteção Cultural 1, ZPC 1, conforme delimitação constante no anexo 7 dessa lei, fica instituído como área de interesse cultural destinada à proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico da sede do município, a ser exercida em regime de cooperação entre o município de Cerro e demais entes federativos por meio de seus respectivos órgãos de proteção ao patrimônio cultural brasileiro. Lei Complementar Municipal promoverá georreferenciamento do perímetro da Zona de Proteção Cultural 1, na forma e no prazo previsto no artigo 53 dessa lei, bem como estabelecerá o critério e parâmetros urbanísticos aplicáveis às obras, construções e intervenções a serem realizadas na respectiva Zona de Proteção Cultural. Até a edição da lei complementar referida no parágrafo 1º, aplicam-se as diretrizes estabelecidas no artigo 83 dessa lei e os parâmetros urbanísticos previstos no anexo 1 da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação dos Solos, EPC1, no que couber. Na hipótese de superveniência de ato normativo ou de delimitação promovida pelos órgãos de proteção do patrimônio cultural dos demais entes federativos, que estabeleça perímetro ou parâmetros distintos para a mesma área, prevalecerá o critério mais restritivo e protetivo ao patrimônio cultural até a devida compatibilização normativa e cartográfica. Os projetos de obras, construções, reformas ou quaisquer intervenções em imóveis situados na Zona de Proteção Cultural 1, ZPC1, dependerão de prévia aprovação do órgão municipal competente. Esses são os competentes, observada, quando exigida a legislação aplicável, a manifestação dos órgãos de proteção do patrimônio cultural dos demais entes federativos. Esse foi o artigo 82A e seus parágrafos. Justificativa. A presente emenda modificativa e aditiva tem por finalidade promover a adequada delimitação do perímetro de proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico da sede do município de Cerro, com vistas a assegurar previsibilidade normativa, segurança jurídica e eficiência na atuação administrativa. A proposta legislativa justifica-se diante do fato de que o conjunto arquitetônico e urbanístico da sede do município foi objeto de tombamento pelo IPHAN no ano de 1938, constituindo bem de reconhecido valor patrimônio cultural brasileiro nos termos do artigo 216 da Constituição da República. Não obstante a relevância desse reconhecimento em âmbito federal, constata-se até o presente momento a ausência de delimitação formal, precisa e georreferenciada do respectivo patrimônio, do respectivo perímetro de proteção, tanto por parte do IPHAN quanto no âmbito do próprio município. Soma-se a isso a inexistência de parâmetros urbanísticos gerais, claros e objetivos que orientem de forma uniforme as intervenções na área protegida. Essa lacuna normativa tem gerado significativa insegurança jurídica ao submeter aos administrados as decisões casuísticas, por vezes divergentes, comprometendo os princípios da legalidade, da previsibilidade e da eficiência administrativa. Ademais, tal indefinição contribui para a morosidade
na análise de projetos, dificulta a atuação técnica dos órgãos competentes e favorece a ocorrência de intervenções irregulares no sítio protegido. Sob o enfoque constitucional, a proteção do patrimônio cultural insere-se no âmbito da competência comum entre os entes federativos, conforme disposto no artigo 23, inciso 3 da Constituição Federal, devendo ser exercida em regime de cooperação. Trata-se de expressão do federalismo cooperativo, que impõe a atuação integrada entre União, Estados e municípios na tutela dos bens culturais. Paralelamente, a matéria também se insere na competência legislativa concorrente, artigo 24, inciso 8º, cabendo à União a edição de normas gerais e aos demais entes federativos o exercício da competência suplementar à luz das especificidades locais. No mesmo sentido, o artigo 30, incisos 1 e 9 da Constituição Federal assegura ao município competências para legislar sobre assuntos de interesse local e promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e ação fiscalizadora federal e estadual. Neste contexto, a presente proposta não implica invasão de competência da União ou do Estado, tampouco restringe o exercício de suas atribuições institucionais. Ao contrário, visa suprir omissão normativa no âmbito local e fortalecer a atuação coordenada entre os entes federativos em consonância com o modelo constitucional vigente. A inclusão do artigo 82-A tem por objetivo instituir no âmbito municipal a delimitação das Zonas de Proteção Cultural 1, ZPC1, bem como estabelecer diretrizes gerais de ocupação e intervenção, além de disciplinar o regime de cooperação institucional. Busca-se, assim, conferir aplicabilidade imediata à norma mediante a fixação de parâmetros provisórios de caráter subsidiário até a edição da lei complementar municipal específica ou de ato normativo superveniente por parte do IFAM e de outros órgãos competentes de proteção do patrimônio cultural. Ressalta-se que o dispositivo proposto assegura a prevalência dos critérios mais protetivos do patrimônio cultural, bem como prevê a necessária compatibilização normativa futura em observância à hierarquia das normas e princípio da cooperação federativa. Dessa forma, a emenda respeita a repartição constitucional de competências, possui natureza suplementar, não excludente, e atende ao interesse local a promover maior clareza normativa, segurança jurídica e eficiência na gestão do patrimônio cultural do município de Cerro. Conclui-se, portanto, que a proposta é juridicamente adequada, constitucionalmente legítima e administrativamente necessária. Diante do exposto, espera-se apoio dos nobres pares para a aprovação da presente emenda modificativa e aditiva. Sala das Sessões, 7 de abril de 2026, assinam os vereadores Roberto da Silva Ribeiro, Antônio José de Oliveira Filho e Rosimar Ângelo Severino, membros da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Agradeço ao doutor Cláudio. Senhores vereadores, população presente, servidores desta casa e todos que nos acompanham. Hoje damos um passo decisivo para o futuro do nosso município. Colocamos em votação, em primeiro turno, o projeto de lei do Plano Diretor, um instrumento essencial que vai orientar o crescimento da nossa cidade pelos próximos anos. Mas é preciso dizer com clareza e firmeza, isso aqui não é apenas um projeto técnico, isso é uma decisão que impacta diretamente a vida das pessoas. É sobre o presente que vivemos e o futuro que vamos deixar. E diante de um tema tão importante, esta casa não se omitiu. O Poder Legislativo cumpriu o seu papel, debateu, ouviu, analisou e, acima de tudo, atuou com responsabilidade. O Cerro não é qualquer cidade. O Cerro é história viva. É cultura, é tradição e identidade. E esse patrimônio não pode continuar refém da falta de regras claras. Hoje, o que vemos muitas vezes é insegurança, dúvida e demora. Quem quer investir não sabe como agir. Quem quer preservar não sabe até onde pode ir. E uma cidade não pode crescer no meio da incerteza. Por isso, o Legislativo entrou em campo, apresentou emendas, aperfeiçoou o projeto e assumiu a responsabilidade que o povo espera de nós. Porque esta casa não é figurante. Esta casa é protagonista das decisões que transformam vidas.
O plano diretor, junto com as emendas do Legislativo, aponta um novo caminho, mais clareza, mais segurança e mais organização. E isso faz a diferença. Uma cidade organizada cresce mais. Uma cidade com regras claras atrai investimentos. Uma cidade que respeita a sua história constrói um futuro sólido. Esse projeto olha para todos, para a sede, para os distritos e para a zona rural. Cada decisão aqui tem peso, tem responsabilidade, porque não estamos falando apenas de hoje, estamos falando de legado. Preservar não é impedir o progresso. Preservar é garantir que o progresso aconteça com respeito. É fazer o novo sem apagar o que nos trouxe até aqui. E fica um alerta: uma cidade sem identidade perde sua alma. E nós não vamos permitir que o Cerro perca a sua. Hoje é dia de dar um basta na insegurança. Hoje é dia de assumir responsabilidade. Hoje é dia de mostrar a força do Poder Legislativo. Reafirmo, esta casa está cumprindo seu papel com transparência, seriedade e compromisso com o bem comum. Essa decisão ultrapassa o presente. É um compromisso com as próximas gerações. Obrigado. Obrigado a todos. Neste momento. Tem mais 3 emendas. Eu só li uma. Tem mais 3 emendas. Vai fazer a leitura. Por gentileza, pode fazer a leitura das outras 3 antes de eu passar a palavra para os demais vereadores. Propostas de emenda modificativa e aditiva número 2, que modifica o anexo 7 do mapa de zoneamento. Artigo 1º, o anexo 7, mapa de zoneamento da sede do projeto de lei complementar 08, passa a vigorar com a inclusão das legendas em cada zoneamento. Essa emenda é apenas para detalhar as legendas do anexo 7, dispensa justificativa. Também a emenda modificativa, apenas número 1, que altera a redação do artigo 168, que altera a vacatio legis e prevê o início da vigência do novo plano diretor a partir da data de sua publicação. E a emenda modificativa de número 2, que altera o inciso 3 do artigo 56 do projeto de lei complementar número 8, que passa a vigorar com a seguinte redação. O artigo 56 caput e os demais dispositivos mantêm a mesma redação. O inciso 3 passa a vigorar com a seguinte redação: Macrozonas de Desenvolvimento Rural, MZDR, correspondendo às áreas inseridas na zona rural do município, nas quais são permitidas as atividades de extrativismo, lazer, turismo, agropecuária e agroindustrial, observadas as normas vigentes aplicáveis e as determinações dos órgãos competentes. Na verdade, apenas uma correção redacional, presidente, caso seja necessária a justificativa. Pode lê-la, por favor. A presente emenda, justificativa presente emenda, visa suprimir a palavra vegetal do texto do inciso 3 do artigo 56 do projeto de lei complementar 08, que, por se tratar de medida necessária à garantia da coerência interna do plano diretor, à preservação das interpretações restritivas indevidas quanto às atividades extrativas permitidas na macrozona de desenvolvimento rural. Conforme dispõe a própria proposta do plano diretor, as atividades extrativas abrangem um conjunto amplo de ações econômicas voltadas à retirada de recursos naturais, incluindo não apenas produtos vegetais, mas também minerais e de outros recursos de origem natural. Nesse sentido, o item 20 do glossário da lei define atividades extrativas como aquelas atividades econômicas voltadas à retirada de recursos naturais no meio ambiente, como minério, areia, brita, argila, produtos florestais, sempre-vivas e outros recursos vegetais ou animais, regidas predominantemente por legislação federal e estadual setorial, cabendo ao município ordenar o uso e a ocupação do solo onde essas atividades podem ocorrer, estabelecer condicionantes urbanísticas e ambientais e compatibilizá-las com a proteção das áreas sensíveis e com a função social da propriedade. Assim, a menção específica do extrativismo vegetal no artigo 56, inciso 3, cria margem para a interpretação de que outras modalidades, especialmente a mineral, estariam excluídas da referida macrozona, que contraria a diretriz geral do plano. Tal incongruência se evidencia ainda mais diante do artigo 59, inciso 9, que prevê a avaliação sistemática das atividades extrativas minerais, com monitoramento e fiscalização e definição dos critérios para compensação ambiental e a recuperação de áreas degradadas.
o dispositivo não veda a atividade, mas reconhece sua ocorrência e estabelece parâmetros para seu controle. Dessa forma, a manutenção do termo vegetal no artigo 56 pode gerar conflito interpretativo entre os dispositivos, enquanto sua expressão promove a harmonização do texto legal, deixando claro que as atividades extrativas em sentido amplo são admitidas na macrozona de desenvolvimento rural, desde que observadas as condicionantes ambientais aplicáveis. A alteração proposta, portanto, confere maior clareza normativa, evita ambiguidades e assegura a compatibilização entre os artigos 56.3 e 59.9, em consonância com os objetivos do ordenamento territorial e desenvolvimento sustentável do plano diretor. Diante do exposto, espera-se apoio dos nobres pares para aprovação da presente emenda. Também datada de 7 de abril, todas as emendas lidas agora, também assinadas pelos vereadores Roberto da Silva Ribeiro, presidente e relator, e acompanhado pelos demais membros Antônio José de Oliveira Filho e Rosemar Ângelo Severino, todos membros da Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Agradeço, doutor Cláudio. Algum vereador gostaria de fazer o uso da palavra? A palavra é vereador Ronivon. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Hoje é dia que nós vamos votar o primeiro turno desse projeto, que é o plano diretor. Minha gestão, que eu fui presidente da casa por 4 anos, trabalhei esse plano diretor comigo lá, 4 anos, não foi possível votar ele, porque a empresa que elaborou ele na época, a Israel Pinheiro, onde que nós temos aqui hoje nosso assessor, João Robson, compunha com nós lá na Câmara como vereador com a gente, que foi muito importante nesse plano diretor na época, e o ex-vereador também, o Paulo de Tássio. Nós chegávamos à conclusão, estudava, vinha ao plenário, tinha que arquivar nas comissões, devolver ao executivo. O projeto não tinha como nem construir na cidade. A cidade não podia crescer, mas nós tivemos a responsabilidade de segurar ele o tempo que foi. Só na minha gestão de presidente da Câmara foi 4 anos. Depois disso, passou mais 4 anos na gestão do presidente, o vereador Márcio, que é o Marcinho de Ertim. Não foi possível votar também. Porque a empresa, na época, a gente viajamos, João Robson está aí, que hoje é assessor nosso, e trabalhou demais esse plano diretor. Nós viajamos à Universidade Federal de Diamantina, fizemos proposta para a Israel Pinheiro vir consertar algumas coisas no projeto, não tinha resposta deles, não tinha assunto com eles, ficou parado aí, jogado um dinheirão fora. Então nós tivemos a responsabilidade de não deixar passar, que o cerro ia ficar travado. E nós, como pessoas que têm que cuidar da nossa cidade, como vereador, que nós temos poder de fazer a lei e aprovar a lei, nós não poderíamos votar numa coisa que ia deixar o cerro travado. Quantas pessoas que têm suas obras aí que estão travadas por causa disso? Quantas coisas na cidade precisam de crescer, loteamento, chacreamento, não poderia por causa, se fosse votar daquele jeito. A cidade do Cerro não podia sequer tirar um grão de areia se for do jeito que estava, não podia nada, nenhuma água, se fosse para tratar mineral, não poderia da forma que estava. Eu estou falando porque eu presidi a casa, o projeto na minha mesa direto, não poderia pautar ele, quando trancava a pauta, devolvia o executivo por questões de má elaboração. Aí o prefeito Nonas veio com a gestão anterior, contratou outra empresa, elaborou um novo projeto, a empresa fez tudo dentro da lei, foi estudado pelos vereadores da Câmara, pela assessoria da Câmara, chegou ao consenso que o projeto está legal. Então, hoje, eu voto ele com consciência para o cerro crescer, porque nós não podemos votar um projeto para diminuir o cerro tem que crescer. As empresas têm que chegar e têm que saber que elas têm poder de chegar na cidade, expandir, contratar as pessoas para trabalhar, para dar emprego para a nossa cidade, porque nossos jovens não poderão sair do nosso município e ir embora para fora, que a cidade diminui. Nós temos que ter empresas chegando, portas abertas, indústrias chegando, crescer mais, para segurar nossos jovens, para a nossa população crescer. O cerro está parado no tempo. Toda vez que você puxa o censo do cerro, está dando
20 e poucos mil habitantes. O Cerro já era hoje para ter uma habitação mais de 30, 40 mil pessoas. E não está assim, porque se for as pessoas que vão embora. Estou dizendo assim, porque eu sei de gente que vai embora da cidade caçando oportunidade de trabalho, não são poucas. Porque o Cerro não tem as oportunidades, não tem empresa. Então as empresas chegando, a cidade cresce. E a cidade tem que crescer. Valoriza o comércio, valoriza tudo na cidade. Os patrimônios vão aumentando. Então nós temos que desenvolver uma coisa justa para nós, município. Porque eu sou serrano, nascido na minha cidade, gosto da minha cidade, tenho orgulho de ser serrano. Então eu tenho que votar uma coisa com a minha consciência para atender a população. Porque quem me colocou nessa cadeira aqui foi o povo. Então o povo espera a minha resposta. E estou nessa casa aqui, 4 mandatos. Então o meu voto tem que ser com consciência, não é pressão de ninguém, é uma coisa que eu tenho que votar com a minha consciência. Então todos os projetos que a gente vota é com consciência, mas esse é com a consciência para 10 anos. Porque eu tenho um filho que é 6 anos, que vai crescer, que daqui a 10 anos ele vai estar com 16 anos, se já tiver seus pensamentos, já está empreendendo. Eu tenho filha de 22 anos, daqui a 10 anos vai estar com seus 32 anos, então eles têm que saber que eu vou ter uma coisa possível, crescer. E não só dos meus que eu estou pensando no filho de todo mundo, estou pensando na nossa cidade, para a cidade nossa desenvolver, ela usufruir, saber de uma pessoa chegar e falar assim, eu posso comprar um lote naquele circo, eu posso construir, porque tem um plano diretor que me dá sustentabilidade para mim ter aquela segurança de construir. Eu tenho que chegar na cidade do Cerro, eu tenho que comprar um chacreamento, eu posso fazer aquilo ali, posso fazer um quiosque, posso fazer um hotel, e eu tenho a segurança que posso fazer isso. Do jeito que está, não poderia. Todo mundo tinha medo de investir. Então é isso aí, senhor presidente. A minha consciência está aí, meu voto é favorável, sim, e voto com consciência para todos serranos e todos que estiver de fora que quiser vir para a nossa cidade, que nós estamos votando uma coisa justa. Pelo menos o meu voto é sim. Obrigado, senhor presidente. Agradeço ao senhor vereador Ronivon. Na sequência, com a palavra, o vereador Rosimar. Boa noite a todos. Boa noite. Pela segunda vez que essa casa está cheia, né? Isso que é bom sempre vocês virem aqui. Eu faço parte da comissão, eu, Roberto e o Antônio e o Toninho. O Everson também fez um tempo. E tive o prazer de um ano de vereador de estar aqui e poder trabalhar com eles, com o Robinho, né? Que foi muito, já sabe todo o plano diretor, né? E eu acho que o Cerro é isso aí, tem que caminhar para frente, né? Para melhorar. Você vê que só vê o pessoal reclamando. Eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Eu acho que a gente teve aqui várias reuniões com a menina do IFAM, teve com vários engenheiros. Eu tive aqui uns 5, 6 questionamentos. Aqui eu trouxe as pessoas aqui, veio junto com o Robinho, explicamos, mostramos, que é muito importante. Porque no meu pensamento, quem é contra, porque não quer ver o Cerro para frente crescendo, né? Porque fica aqui a vida toda assim. Mas graças a Deus nós fazemos parte de 11 vereadores que foi votado pelo povo, uma boa equipe. E eu também voto sim. Eu quero a melhoria para a cidade e que cresça, entendeu? E no futuro, todo mundo agradece. Fala que aquele vereador fez o nome da cidade e cada vez mais. Obrigado a todos, viu? Agradeço ao vereador Rosimar. Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Everson. Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa aqui noite. eu convido e cumprimento os demais vereadores. Boa noite a todos que estão aqui presentes aqui. Né? A Câmara cheia, isso é importante. Isso mostra que cada um aqui está exercendo a sua cidadania, né? Buscando entender quais são os projetos, o que está sendo pautado aqui. Cumprimento também a todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela Rádio Mania FM. E hoje nós estamos votando um projeto que, ao meu ver, bem possivelmente é um dos projetos que está o projeto mais importante que nós vamos votar nessa atual legislação. Quando a gente fala de plano diretor, a gente fala de um instrumento que vai ser utilizado para que a nossa cidade ela possa crescer e se desenvolver pelos próximos, pelo menos, 10 anos. Quando eu falo pelos próximos, pelo menos, 10 anos, porque o atual plano diretor vigente já está há 19 anos, como muito bem citado pelo Valdir, pelo presidente da Câmara, e nós entendemos a importância da votação desse projeto. Esse é um projeto que prevê o desenvolvimento da nossa cidade, o crescimento ordenado da nossa cidade, o uso e ocupação do solo dessa cidade. Como já foi muito bem mencionado, né, hoje nós temos uma certa insegurança jurídica
porque às vezes um investidor quer vir aqui, seja um empresário no ramo hoteleiro ou qualquer outro, e sente uma insegurança porque não sabe como pode fazer esse desenvolvimento, como pode fazer a construção desse empreendimento, seja rede de hotéis ou qualquer outro investimento, porque nós temos vários gargalos e vários problemas que o atual plano diretor, que está até então vigente, não atende. Hoje nós temos o IPHAN, que é um órgão extremamente importante, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que ele está aqui no nosso município e que ele tem, né, esse papel fundamental de preservar o nosso conjunto arquitetônico, o Cerro, né, a primeira cidade que o conjunto arquitetônico foi tombado pelo IPHAN. Mas nós entendemos que a preservação é extremamente importante, mas o desenvolvimento também é. E concomitantemente com a preservação, a gente tem que pensar no crescimento da nossa cidade. A nossa cidade é uma cidade tricentenária, né, uma das cidades mais importantes das Minas Gerais e, por que não, do Brasil. E nós temos enxergado que a nossa cidade está travada. Está travada por conta de um projeto, né, que não é somente um papel, mas é um projeto que dá a diretriz, ou seja, é um projeto que dá o norte para onde que a nossa cidade pode crescer. Então, eu penso que, inclusive, foi até muito bem lido aqui pelo nosso assessor jurídico, sobre algumas emendas que foram colocadas. Uma dessas, né, aqui saiu da Câmara, que foi a questão de delimitação da área de atuação do IPHAN. Mais uma vez, quero deixar bem claro que eu sou extremamente favorável à preservação dos bens culturais, do conjunto arquitetônico, mas hoje nós temos uma fala, né, que a cidade é tombada até onde a vista alcança. Ou seja, o município inteiro está tombado, e isso prejudica muito no desenvolvimento da cidade. Hoje, quem é engenheiro aqui, o morador que quer fazer uma construção maior, mais inovadora, às vezes fica travado, porque os projetos têm que passar pelo IPHAN. Então, a proposta dessa emenda é justamente isso, é delimitar essa área, preservar o que deve ser preservado e permitir que a nossa cidade possa se desenvolver, que a nossa cidade possa crescer de maneira ordenada, de maneira correta, e que traga segurança não somente para o cidadão que está aqui, mas também para os futuros investidores que queiram vir para a nossa cidade. Então, eu vejo que esse projeto é de extrema importância, eu vejo que a nossa cidade depende desse projeto para se desenvolver mais, para melhorar mais. Temos a questão da mobilidade urbana também, que prevê nesse projeto. Hoje a nossa cidade ela tem uma dificuldade, um problema com a mobilidade urbana, tanto dentro do município, dentro da sede, como nos distritos, comunidades rurais. Hoje o município ele já está crescendo, né, e creio que vai crescer muito mais. Nós temos um problema muito grande da mobilidade. Hoje quem mora lá no alto do Morro de Areia, lá na saída para Diamantina, e que às vezes trabalha aqui no centro, ou até mesmo trabalha lá no Alto Posto Bela Vista, por exemplo, tem essa dificuldade de locomoção. Então, prevê também no plano diretor possibilidades de melhorar essa mobilidade, seja de transporte coletivo urbano, parcerias público-privadas, enfim. E são várias outras áreas que vão ter melhorias extremamente significativas. Então, é por isso que eu falo que esse plano diretor ele veio, de fato, para transformar o futuro da nossa cidade. E é uma decisão que nós vamos tomar aqui hoje, mas que ela vai impactar não é hoje, ela vai impactar o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, das nossas crianças. Tem muitos jovens, adolescentes que estão aqui, esse plenário lotado. É muito bom ver isso, porque mostra, de fato, que as pessoas estão realmente dispostas a entender o que está sendo votado aqui, e principalmente esse projeto tão importante que vai impactar no futuro de cada um de vocês que estão aqui, adolescentes que estão nas escolas, e queiram buscar conhecer mais o que vem ser votado aqui nesse local, porque as decisões que tomadas vão impactar na vida de vocês, vão impactar na vida de todos nós. Então, assim, mais uma vez, gostaria de desejar boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui. Aqui é a casa de vocês. Voltem sempre. Tragam sugestões. Nós estamos aqui para representar vocês. Afinal de contas, nós somos escolhidos pelo povo. E nosso trabalho deve ser pelo povo sempre. Deus abençoe. Agradeço ao vereador Everson. Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Flávio Cardoso. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereador dessa casa, as pessoas aqui presentes, os cidadãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje discutimos um instrumento fundamental para o presente e o futuro do nosso município, o plano diretor. E é importante destacar que este não é um documento construído de forma isolada e distante da realidade. Pelo contrário, ele nasce de um processo participativo, ouvindo as demandas, as preocupações e, sobretudo, o sonho da nossa população. Cada diretriz aqui estabelecida carrega a voz das pessoas, são reflexo do clamor popular por uma cidade mais organizada, mais justa, mais sustentável e com mais oportunidade para todos.
Este plano diretor aponta caminhos, define prioridades, estabelece bases sólidas para o desenvolvimento que a nossa comunidade tanto almeja. Mas é preciso deixar algo muito claro. O plano diretor, por si só não transforma a realidade. Ele é um guia. O que realmente faz a diferença e o compromisso e a responsabilidade da gestão pública em tirar essas diretrizes do papel, transformá-la em ações concretas. Não adianta termos boas ideias, bons projetos e excelentes diretrizes, se não houver vontade política, dedicação e serenidade por parte de quem está à frente da administração. A efetivação deste plano depende diretamente da postura do gestor, da sua capacidade de ouvir, planejar, principalmente executar. Por isso, mais do que aprovar um documento, estamos assumindo um compromisso com a população serrana. Um compromisso de respeitar aquilo que foi construído coletivamente, de trabalhar para que essas diretrizes se tornem realidade no dia a dia das pessoas. Que possamos votar com consciência, nobres colegas vereadores, responsabilidade e, acima de tudo, com respeito à vontade popular, que esta expressa neste plano diretor. Gostaria de parabenizar também o João Robson, a Ivanice, o nosso prefeito, as nossas comunidades que participaram dessa construção desse plano diretor, que não foi fácil, mas a gente deixa aí esse legado para o nosso município. E eu voto no desenvolvimento, na evolução, quantos jovens que precisam desse plano diretor, quantas comunidades, os distritos, a própria sede. Então, eu deixo aí esse voto de confiança e de compromisso com a população serrana, pode ter certeza. Uma boa noite a todos. Muito obrigado, senhor vereador Flávio Cardoso, pela sequência com a palavra. O vereador Roberto da Silva Ribeiro. Senhor presidente, boa noite. Boa noite, colegas vereadores, a todos aqui presentes. Meu agradecimento dessa casa está cheia. Que vote sempre a casa de vocês, a casa do povo. E hoje, senhor presidente, de importância muito grande, quero parabenizar a fala do senhor Valdir, e nela eu acrescento a minha fala. Tá? Ele colocou muito bem, e esse projeto é um dos maiores projetos que essa casa, igual o Everson falou, que já passou. E não tenho dúvida com o prefeito que nós temos, que muitos virão. E essa casa tem a responsabilidade de estar apoiando aquilo que é melhor. E esse projeto não é do prefeito Nondas. Esse projeto não é da empresa que fez. Não é dessa casa. Esse projeto é do povo serrano. Quem fez esse projeto foi a população. Aquelas pessoas que saíram das suas casas para ir na audiência pública. Que enfrentou sol, chuva e teve coragem. Por isso, hoje, senhor presidente, eu sou feliz de ser um relator e assumir uma comissão que dá nome a esse projeto. Agradeço aqui o vereador Rosimar, o Toninho Coluna, que faz parte dessa comissão e que, com muita responsabilidade, analisou, junto com o nosso companheiro João Robson e o doutor Cláudio, para tirou toda a dúvida, não só minha, mas da população. Ficou o tempo todo por conta do plano diretor. Então, eu agradeço mesmo até os funcionários, porque eles, às vezes, a gente fica até nervoso com o tamanho da responsabilidade que se torna o plano diretor. Hoje aqui, eu vejo essa casa aqui cheia e com o secretário do prefeito, que vai ter que trabalhar muito a partir de hoje. Eu tenho certeza, secretário, que vai ser provado e vocês vão trabalhar muito. E vocês vão trabalhar por vocês vão trabalhar pelo povo. E isso eu não tenho dúvida, de coragem que nosso prefeito tem. Foi rejeitado, sim, em março de 2018, Runivon. Eu tive o privilégio de fazer parte da mesma comissão que sou hoje. Viajamos
muito para que pudesse entender a empresa naquele momento que tinha feito o plano diretor. Olha, vocês jovens, vocês crianças, vocês mulheres que aqui estão representadas, ele não representava a vocês. O plano diretor não representava o Cerro. Não sei qual o interesse que essa empresa tinha feito o plano diretor. E, nesse momento, eu queria, assim, ressaltar, Ronivon, igual você colocou muito bem, o ex-vereador Paulo de Tássio, conhecedor de lei, debateu e convenceu os colegas, naquele momento, que não era para votar, que não era bom pelo Cerro. Olha, isso é de muito importante. E hoje nós temos o privilégio também de ter o próprio vereador que, naquele momento, estudava junto, que era João Robson, para ser nosso assistente hoje no plano diretor. Mas que coisa maravilhosa. Ele se tornou, nesse plano diretor, um dos maiores, lutou para poder aprovar esse plano diretor. É conhecedor, sabe todo. Então, eu voto o sim, senhor presidente, mas na certeza que quem está ganhando é o Cerro. Eu amo o Cerro, aqui que eu escolhi para morar, eu voto pelos meus 2 netos, tá? Antes eu votava para filho, hoje eu voto para meus 2 netos que estão crescendo. Então, que eu tenho certeza que ele é bom. Ele não é 100%, que nunca vai ser 100%, mas ele atende o anseio da população. Então, muito obrigado, senhor presidente, e as pessoas que estão aqui presentes, muito obrigado, que voltem sempre, que não deixem o tamanho dessa pauta para vir, mas que venha debater, venha buscar aquilo que é de vocês. Aqui é o lugar de ser frequentado por jovens, que vocês é o futuro do amanhã. Não deixem de vir, porque muitos projetos bom virão, porque nós temos um prefeito vaidoso, que enxerga longe. Então, eu acredito muito na gestão, e por isso, senhor presidente, quando ele me convidou para ser líder do governo, eu não tinha como não aceitar, porque tem responsabilidade, eu tenho certeza que ele quer o melhor para o Cerro, quer o melhor para mim, quer o melhor para cada colega vereador. Ele atende a gente, o gabinete dele fica atento, o senhor sabe muito bem disso, ele atende com muito carinho e com muito respeito. E mesmo aqui, senhor presidente, hoje, se tivesse um voto contrário, ele seria respeitado, que o voto é soberano. O voto é da consciência. Mas eu tenho certeza, senhor presidente, que ninguém aqui está com vaidade para votar por si próprio. Nós estamos votando para a nação, nós estamos votando pelo Cerro, nós estamos votando por os empreendimentos que aqui virão. E necessitava desse plano diretor nessa casa. Ele até demorou para vir. Eu falo isso porque naquele momento que a gente rejeitou, a gente esperava que visse um plano diretor, pelo menos a metade que esse aqui veio. Então, agradeço até aquelas pessoas, naquele momento, que rejeitaram em 2018, que não atendia a população. Esse sim, serrano, esse atende vocês. Então, por isso, eu tenho certeza que essa casa vai aprovar. Eu queria agradecer ao senhor pela oportunidade e a todos aqui que estão ouvindo, mas sempre pedindo, volte sempre. A casa é de vocês. Agradeço ao vereador Roberto Tambor. Na sequência, com a palavra, o vereador Enéas. Senhor presidente, nobres vereadores, quero registrar que o plano diretor está sendo conduzido com absoluto rigor técnico, responsabilidade administrativa e respeito à legislação vigente. Estamos tratando desse instrumento como ele deve ser tratado, com seriedade, planejamento e visão de longo prazo. O plano diretor é a base do ordenamento territorial do nosso município, orientando o uso e ocupação do solo, o crescimento urbano e a garantia da função social da cidade, resultando que todo o processo está sendo pautado em critérios técnicos e participativos, buscando assegurar segurança jurídica, desenvolvimento sustentável e qualidade de vida para a nossa população. Nosso compromisso é claro, construir um planejamento sólido que atenda às demandas do presente sem comprometer o futuro do Cerro, sempre colocando o interesse coletivo acima de qualquer outro interesse. Mas muito obrigado, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Enéas. Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? A palavra, Antônio de Capivari. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os meus nobres companheiros, a todos aqui presentes, no qual cumprimento o secretário amigo Marconi, ao da Embalo aqui, Valdir da Embalo, que é um empresário que tem trazido grandes resultados para a nossa cidade. E o plano diretor, para a gente, é muito importante. O Cerro ficou travado há várias décadas. A gente sabe da responsabilidade da gente de estar votando aqui, porque um erro, todo mundo vê. Agora, se alguém acerta, é pouco percebido. Então, por isso a dificuldade da gente. Então, o plano diretor foi um plano participativo da sede, das comunidades rurais. Quem teve a oportunidade de participar, colaborou para esse plano. Então, foi um aperfeiçoamento de um plano já existente que foi para melhor, que possibilita uma ferramenta de trabalho para os nossos secretários ter aquela ferramenta em mãos para saber com consciência o que está fazendo para o nosso município. Então, isso é que me deixa feliz. Acho que todo secretário hoje vai estar a consciência. Eu estou fazendo isso aqui porque eu tenho a ferramenta de trabalho que me prove onde eu posso fazer e como eu posso fazer. Então, isso deixa o município mais claro, tira as incertezas e deixa o município evoluir. Errar, ainda pode ter erros, porque errar é humano. O difícil é permanecer no erro. Então, esse plano diretor, a gente está votando nele com a responsabilidade e com a certeza que, através desse, nós estamos deixando que o município evolua. Não ficar parado no tempo. Nós precisamos evoluir, precisamos arriscar, precisamos ter as nossas asas e voar. E fazer como a população caminhe junto com a gente e cada vez para melhor. Não ficar nessa situação monótona há mais de uma década sem ter uma responsabilidade, sem querer assumir a responsabilidade. Portanto, temos que assumir a responsabilidade de estar errando ou acertando, mas temos que estar aqui presente e assumir o papel que nos foi confiado aqui nessa Câmara. Sem mais, senhor presidente. Agradeço ao vereador Antônio de Capivari. Algum outro vereador gostaria de fazer o uso da palavra? Não mais? Então, daremos sequência. Eu coloco em votação a proposta de emenda modificada 001/2026, que modifica a redação do artigo 168 do projeto de lei complementar 008/2025. Os vereadores que aprovam, queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em votação a proposta da emenda modificada 002/2026, que modifica a redação do inciso 3º do artigo 56 do projeto de lei complementar 008/2025. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em votação a proposta de emenda modificada e aditiva 001/2026, que modifica a redação dos incisos 1 e 2 do artigo 82 e acrescenta o artigo 82A ao projeto de lei complementar 008/2025. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Coloco em votação a proposta de emenda modificada e aditiva 002/2026, que modifica o anexo 7, mapa de zoneamento da sede, do projeto de lei complementar 008/2025. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário. Uma vez que foram aprovadas as emendas, informo que continua a discussão em primeiro turno do projeto de lei complementar 008/2025, em sua redação já atribuída pelas mencionadas emendas. Está em discussão. Não havendo discussão, eu coloco em primeira votação o projeto de lei complementar 008/2025, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre a revisão do plano diretor do município de Cerro, institui a política municipal de planejamento territorial sustentável de Cerro e dá outras providências, em sua redação final, integrada pelas emendas aprovadas nesta data. Os vereadores que aprovam queiram permanecer da forma que se encontram. Declaro aprovado. 10 votos favoráveis e nenhum contrário.
Concluída a discussão e votação das proposições incluídas na ordem do dia, pergunto aos senhores vereadores se desejam fazer o uso da palavra para a apresentação de suas proposições verbais e considerações finais. Com a palavra, o vereador Ronivon. Boa noite a todos aqui mais uma vez. Senhor presidente, eu quero deixar aqui, registrado em ata, e quero enviar um ofício ao deputado estadual João Vitor Xavier. Estou passando aqui para agradecer a ele pela emenda que ele fez à nossa cidade essa semana. Recebi dele o comunicado ontem de um pedido que eu fiz para ele no ano passado, a Associação da Pax do Cerro. Recebi uma demanda do presidente da Pax, o senhor Ricardo, José Ricardo, né? E mais os membros da associação, que eles tinham uma necessidade de ter um carro para eles viajar e apresentar o nosso queijo serrano. Peguei essa demanda, levei à Assembleia de Minas, viajei até lá ano passado, ao gabinete do deputado João Vitor Xavier. Eles me acolheram lá com essa demanda, protocolou, e ontem eu recebi o resultado. R$ 157.080 a aquisição de um veículo de cabine dupla, que seja uma estrada, que seja o que eles escolher lá, associação da Pax. Então, quero deixar o agradecimento ao deputado, que todas as vezes que eu fui ao gabinete dele, fui bem recebido de portas abertas. Busquei vários recursos para a cidade. Esse foi um recurso importante para o produtor rural do Cerro, que vai atender e vai ser bem utilizado esse carro em nome daquela associação da Pax. Pena que esse deputado não está mais no poder. Ele licenciou o cargo e vai renunciar ao cargo. Não vai ser candidato mais, não vai ser deputado mais, mas deixo aqui meu agradecimento a ele pelo esse recurso tão importante para o produtor rural e para o município de Cerro, e aquela associação da Pax. Muito obrigado, senhor presidente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado a vocês que estão aqui hoje presentes. E nós votamos hoje também um projeto de grande importância para a nossa cidade, que passou aqui nessa casa por diversos anos, veio aí quase 2 décadas, mas hoje saiu do papel em primeiro turno, e, sem dúvida nenhuma, em segundo turno, será aprovado da mesma forma. Obrigado a todos, uma boa noite. Agradeço ao vereador Ronivon. Só pegando um gancho da fala do Ronivon, só lembrar aos senhores e a todos que nos acompanham que nós teremos o segundo turno, a votação do segundo turno, no dia 6/5. Hoje foi votado simplesmente o primeiro turno, referente ao plano diretor. O senhor deseja fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Assis. Boa noite a todos, né? É só para me complementar a minha fala que eu tive na outra reunião passada. Nós estamos falando sobre o horário de funcionamento do posto de saúde do Miro Verde. Não foi mencionada a comunidade de Três Barras, mas eu só queria falar para eles que qualquer coisa que a gente faz em relação ao posto de saúde de Miro Verde vai atender todas as localidades. Então, assim, que são as localidades que nós atendemos lá, e não foi falado de Três Barras, mas pode ter certeza que Três Barras também está incluído no nosso processo de atendimento. É um projeto que eu, o secretário de Saúde, a Karina, está aqui, a gente está trabalhando há bem tempo nesse projeto, porque o posto de saúde vai começar a funcionar o final de semana, sábado e domingo. Nós ainda estamos determinando os horários de funcionamento. É só para explicar, porque Três Barras não foi mencionado, mas eles estão dentro do nosso projeto lá também. Muito obrigado. Agradeço ao vereador Assis. Na sequência, com a palavra, o vereador Rosimar. Boa noite a todos de novo. Eu só quero agradecer a todos. Seja bem-vindo. Estarei sempre aqui. E se alguém sempre quiser perguntar alguma coisa, quiser vir aqui na Câmara, eu estou sempre à disposição. Outra coisa que eu quero agradecer é o deputado Lucas Lasmark, que eu recebi um ofício hoje de 150 mil para poder ajudar mais algumas comunidades. Obrigado a todos, viu?
Agradeço ao vereador Rosimar. Na sequência, com a palavra, o vereador Everson. Mais uma vez, boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar também o secretariado aqui do Poder Executivo. Cumprimento a secretária Reginalda, a qual cumprimento os demais secretários, que têm feito um trabalho aqui no nosso município muito importante. Gostaria também de ressaltar, mais uma vez, a presença do nosso nobre amigo, o Valdir da Embalo, como todo mundo conhece ele, que é um empreendedor que veio para o Cerro fazer diferença nessa cidade. Então, o Cerro é grato por você ter vindo ao Cerro, porque o Cerro precisava de uma escola técnica, precisava de mais investimentos na educação, e a gente entende o quão importante é essa parceria público-privada para que, principalmente, a educação possa ser ainda mais expandida no nosso município. A Escola Técnica Embalo faz parte disso. Gostaria de cumprimentar também os alunos da Embalo, estão aí, são 67, que estão aqui prestigiando, alunos que são moradores do Cerro, que são de outras cidades também, e que eu não digo que vocês são o futuro, mas vocês já são o presente. E o projeto que foi votado aqui hoje vai impactar na vida de vocês também, e voltem sempre essa casa de vocês. Aproveitar também para agradecer, os nossos novos colegas aqui agradeceram, alguns deputados que têm feito a diferença no nosso município. Eu gostaria de ressaltar o deputado Eduardo Azevedo, que, a meu pedido, ele já encaminhou quase R$1 milhão para o Cerro. A última melhoria que ele está encaminhando para o Cerro é uma van sanitária. Eu estive conversando com a secretária de Saúde, buscando entender qual que seria uma melhoria ou um investimento que seria importante para melhorar a qualidade do atendimento à saúde pública do nosso município. E ela falou que era a van, e ele, tão gentilmente, atendeu essa solicitação minha, está encaminhando o recurso, encaminhando essa van sanitária para o município, totalizando o valor de quase R$1 milhão, que só ele encaminhou a pedido meu para a nossa cidade. Também tem o deputado federal Domingos Sávio, que está encaminhando também R$150 mil para o nosso município, sendo que será 50 mil para a Pai do Cerro, 50 mil para o Recanto, que é o popularmente conhecido como asilo, e 50 mil para o Criacer, que são instituições extremamente importantes no nosso município, que fazem trabalhos importantíssimos e maravilhosos, e eu penso que todo investimento nas instituições que prestam serviço de qualidade excelente para o nosso município ainda é pouco. Então, agradeço também ao deputado Domingos Sávio por esse olhar atento, e continuaremos buscando melhorias junto com o Poder Executivo, junto com o prefeito Nondas. Eu falo que nós trabalhamos juntos, nem sempre a gente tem concordância em alguns pontos, mas eu acho que essa é a democracia. Eu falo que a minha mãe é a pessoa que eu mais amo, eu não concordo com ela em tudo, então, às vezes a gente tem algumas discordâncias em alguns pontos, mas sempre o nosso objetivo é pautado no interesse do povo, é buscando melhorias para o povo. Nós temos visto a atual administração, o Nondas já está no 3º mandato, não é à toa, é porque a gestão que ele tem feito é uma gestão eficiente, tem alguns pontos que precisam melhorar, claro, e estamos juntos para isso. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez vocês que estão aqui presentes. É importantíssimo ver essa Câmara cheia, e vocês não fazem ideia do quão importante é a participação popular para o crescimento da nossa cidade, para o desenvolvimento da nossa cidade. E eu não digo somente na nossa cidade, mas eu digo em nível de nação. Hoje o Brasil ele vive algumas situações e que eu penso que se a população soubesse o poder que ela tem nas suas mãos, o nosso país não seria esse. O nosso país estaria muito melhor. Então, que possamos, com a adolescência, com os jovens que estão aqui da Escola Técnica Embalo e os demais cidadãos aqui, que possamos querer nos inteirar mais, que possamos querer buscar compreender mais o que se passa aqui dentro, porque as decisões que nós tomamos aqui, ela impacta na vida de todos nós. E, às vezes, impacta pelos próximos anos, pelas próximas décadas. Então, participem sempre, venham sempre a essa casa, a casa de vocês, e é um prazer ter vocês aqui com a gente. Deus abençoe a todos. Agradeço ao vereador Everson. Algum outro vereador gostaria de fazer o uso da palavra? A palavra, vereador Antônio de Capivari. Boa noite a todos mais uma vez. Falar um pouquinho aqui sobre as estradas vicinais. Fico feliz por ter dado um pequeno passo, a Secretaria ter dado um pequeno passo sobre as máquinas, trabalhando agora com 2 frentes de trabalho. Isso facilita, não fica regiões isoladas. Sabemos que ainda há um grande descontentamento populacional, mas ficamos felizes por ter dado esse passo de estar trabalhando com 2 equipes. Então, não fica uma região isolada sem ser atendida. Então, em relação ao 2025, eu sinto mais feliz de estar dando esse pequeno passo para a gente estar atendendo as comunidades. Hoje, o pessoal sempre pergunta para onde estão as máquinas.
as máquinas estão na localidade de Capivari, ficaram em Milho Verde por algum tempo, fazendo paliativo lá na rua principal de Milho Verde, onde os moradores sofriam, e até a gente que passava por aquela rua, a gente via a dificuldade que estava naquela rua. Então foi feito um paliativo, que em breve será feito a pavimentação daquela via, e as máquinas retornaram para Capivari, onde vai fazer a manutenção das estradas de Capivari. Sobre a iluminação pública, muitos constatam que a Consip não está fazendo um bom trabalho. A empresa faz um bom trabalho, os funcionários são funcionários capacitados e, em breve, toda a iluminação de Cerro será trocada por LED. Então, a iluminação de Cerro vai atender muito mais a todos os moradores do município de Cerro. Isso só atrasou um pouquinho por falta de documentação. Houve um problema com a documentação, a burocracia lá, a documentação da prefeitura. É assim que essa documentação for feita, todas as lâmpadas do Cerro serão trocadas por lâmpadas de LED, proporcionando mais conforto aos nossos moradores serranos. E nessa semana também, no dia 8, início desse mês, dia 8 e 9, tivemos uma reunião lá em Queimadas, onde fui muito bem recebido pelos moradores de Queimada. Os moradores estão bem preparados e eles agradeceram muito a presença da gente lá, a Câmara está marcando presença nas Queimadas, e uma reivindicação foi falta de água nas escolas, para a escola de Mumbuca. E a gente pede ao setor responsável que olha com carinho essa situação dessa escola. Eles falaram que lá parece que o caminhão vai e abastece água potável, que é água que eles vão consumir na cozinha e para beber, e falta água para os banheiros. Então, pedimos mais atenção à secretaria nesse caso, na escola de Mumbuca, para que eles fiquem bem atendidos, e quanto às demais escolas também, que seja tratada com carinho nesse município. Sem mais, senhor presidente, uma boa noite a todos. Agradeço o vereador Antônio de Capivari. Algum outro vereador gostaria de fazer uso da palavra? Na sequência, o vereador Roberto Tambor. Senhor presidente, como os demais colegas citaram o nome de deputado, eu não podia deixar de agradecer, né, o Gustavo Valadares, em nome de Toninho, do senhor, do Enéas e do Dico, de quase 4 milhões de emenda para o nosso Cerro. Então, seria eu muito infeliz se eu não pudesse agradecer. E tenho certeza que ele vai colocar muito mais, que hoje tem apoiador na cidade, porque pode falar de carteirinha que ele nunca veio na nossa cidade e nunca obteve um voto na nossa cidade. Então, em nome desses companheiros que é apoiador, e não tenho dúvida, eu não tenho dúvida, senhor presidente, que o prefeito está com ele também, porque aquilo que é bom, a sociedade tem que abraçar, e abraçar com carinho. E essa resposta nós damos para a população, nós damos para os eleitores do Cerro, para que observar, aquele que investe no nosso Cerro, é aquele que nós temos que votar. Aquele que tem compromisso com a saúde, com a educação, é aquele que tem que levar o nosso voto. Não é chegar um aí dando migalha e veio aqui na nossa cidade mais de 100, 150 candidatos a deputado e leva o voto. Nós temos, hoje, ele, parceiro de Marcelo Arno, que salvou o nosso hospital naquela época, quando era deputado federal. Nós temos um reconhecimento do prefeito de Nova Lima, que salvou o nosso hospital, com mais de 4 milhões, que era Vitor Penido. Então, nós temos que agradecer mesmo o Gustavo Valadares, por uma pessoa, do jeito que ele é, humilde. Ninguém fala que Gustavo Valadares tem 8 mandatos de deputado. Quem olhar para ele, não falo... 7? Não, mas eu estou contando com agora, que é o 8º. Eu estou contando porque não tenho dúvida que quem trabalha, colhe. Quem trabalha, colhe. Quem planta fruto bom, colhe fruto bom. E porque eu fui eleitor de Alencar por 26 anos e conheci o Gustavo, questão de minuto, e não deixei nem espaço que Alencar não vai fazer isso, que hoje está no Tribunal de Contas, é o lugar que ele merece, e se tivesse um lugar mais alto, ele merece. Não arrependo nunca, senhor presidente, de ter sido um apoiador dele, de ter votado nele durante os anos, tá? Mas hoje nós temos que agradecer o deputado que faz.
nós temos que agradecer aquele que tem compromisso com a nossa população, com a saúde mais digna, com a educação mais digna. Então, eu não podia deixar, não iria falar nunca, mas como os colegas também merecem o respeito dos deputados deles, estão trazendo melhoria. Então, quer dizer, eu queria, nessa casa, propor os nobres colegas vereadores que a gente fosse mandar um ofício agradecendo, não só o Gustavo, mas todos aqueles que contribuem com o Cerro. Eu acho que é mais merecedor de eu votar no deputado de X e eles votar no outro deputado nesse agradecimento com ofício, não só da Câmara, mas eu tenho certeza, nós vamos agradecer pelo Cerro. Tudo que vir, seja bem-vindo. Se vir 4 milhões, ótimo, muito bom. Mas também aquele que tem coragem de pôr 150 para entidade igual está sendo falado aqui, é de muito importante. Então, senhor presidente, eu queria que o nosso assessor, depois os nobres vereadores, se dão o nome do deputado, que fosse oficializado de agradecimento por essa casa, do compromisso que eles estão tendo com o Cerro. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao vereador Roberto. Muito bem lembrado, Roberto, o deputado Gustavo Valadares. Valadares fez diversos investimentos em diversas áreas, e principalmente na saúde, né, quase R$1 milhão, R$1 milhão para a saúde, através do Marcelo Aro. Então, nós só temos que agradecer, e é um investimento para quem está chegando agora, de grande importância. Tenho certeza que nós conseguiremos muito mais. Amanhã nós teremos até a presença aí do governador, né, o Matheus Simões, que estará fazendo entrega do tomógrafo lá no hospital, acompanhado do Gustavo Valadares, que tem um acesso aberto, direto ao governo, um cara extremamente, como se diz, bem conceituado, com diversas amizades, uma relação política muito grande, que pode trazer um grande ganho para a nossa cidade. Eu quero, desde já, agradecer a presença de todos. Deixa eu fazer uso da palavra? Por gentileza. Desculpa, senhor presidente. Quero agradecer a todos aqui presentes, os senhores, na pessoa do doutor Marcos Felipe, presidente do CODEMA, do qual eu e o vereador Rosimar fazemos parte também, e ressaltar o que o nobre vereador Roberto disse sobre Gustavo Valadares. É um deputado que não teve voto na gestão anterior, né? Mas ele já está fazendo pelo Cerro. É muito importante isso, que muitos chegam ao nosso município prometendo, vou fazer, e depois não fazem ou desaparecem, né? O nobre deputado Gustavo Valadares está fazendo, já está mostrando o seu potencial ao nosso município. Também quero agradecer ao deputado Samuel Viana, juntamente com o senador Carlos Viana, que dia 4/6, dia 13/4, quer dizer, enviou para o nosso município R$1.400.000. Esse é uma emenda já direta, fora o que já vem fazendo no decorrer do seu mandato como senador, e o deputado federal Samuel Viana, que tem nos prestigiado também aí com recurso ao nosso município. Também agradecer a todas as mulheres aqui, na pessoa da primeira-dama, Adriana, que Deus continue abençoando a todas vocês, todos os senhores. O meu muito obrigado. Agradeço o vereador Enésio, peço desculpas. Agora sim, eu quero agradecer a presença de todos, em especial aos 67 alunos da Escola Embalo, que está presente aqui conosco também. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada essa sessão ordinária. Obrigado a todos. Tenham a todos uma boa noite, que Deus abençoe todos nós.